Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latin, sou especializado na técnica da aerografia e no vídeo de hoje eu quero te mostrar um processo, um passo a passo bem simples para te ajudar aí nas suas pinturas na aerografia, utilizando cores de fundos das suas peças totalmente diferentes. Eu vou te mostrar aqui nesse tutorial como trabalhar com fundo preto e como trabalhar com fundo branco, realizando seus desenhos, seja ele coloridos ou preto e branco. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um desenho em preto e branco para facilitar na compreensão e no processo de pintura que você deve utilizar aí nos seus trabalhos. Então acompanhe esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Agora vamos iniciar aqui o nosso processo de pintura. Agora você sabe tudo que vamos abordar nesse vídeo. E antes de começar eu preciso te dizer que eu fiz duas coisas importantes aqui. No vídeo de caveira que eu ensinei sobre como você faz lá o processo de pintura, luz, sombra, apareceu uma dúvida muito comum que eu acredito que você possa já ter tido e eu vou te ajudar agora explicando nesse vídeo. O primeiro processo que vamos fazer é com fundo branco. Esse aqui, ó, fundo branco. E o segundo processo é o fundo preto. Eu vou te mostrar como fazer as suas pinturas utilizando o mesmo método, porém com fundos diferentes. Eu utilizei aqui o branco e o preto justamente para contrastar e você vê que o processo não muda muito. Apenas a forma como você observa a sua referência para conseguir realizar aí a sua pintura no geral. Então, com base nesse processo aqui do fundo preto e do fundo branco, você vai entender como realizar suas pinturas independente da cor que estiver no fundo. Você vai ver que é muito simples e eu vou te mostrar agora passo a passo. E para começar, eu já preparei aqui o meu tom médio. Se você não assistiu os últimos vídeos, é muito importante que você veja para entender o que seria esse tom médio. Eu não vou abordar aqui, pois eu já vou ficar muito repetitivo, então para não ficar repetitivo é só você voltar nos vídeos anteriores para você entender. Eu já fiz aqui um tom médio com base mais clara, não é uma base escura, e vou começar o processo de pintura. Lembrando que para desenhos no fundo branco, esse processo de pintura eu tenho que usar o meu tom médio mais para o lado das sombras. E o meu tom médio no fundo preto eu vou utilizar mais para a base da iluminação. Eu não vou fazer puxado para o lado da sombra, porque quando eu for fazer a aplicação de iluminação no meu desenho, vai contrastar e vai interagir o fundo preto também. E aqui eu vou aplicar o preto, vai dar o tom que eu preciso aí. Então esse é a base que você tem que entender na hora de trabalhar com fundos de cores diferentes. Agora eu vou começar aplicando minha tinta de tom médio aqui na minha arte de fundo branco. Depois eu vou começar aqui no de fundo preto para você entender mais ou menos como funciona o processo.
viu como fizemos aqui ó, essa parte desse rosto aqui. Então no próximo passo é a gente fazer esse outro aqui. Esse outro aqui eu vou utilizar o mesmo tom de tinta. Se você analisar nessas partes de intersecção aqui, ó, onde a gente já aplicou um pouco de tinta, você pode perceber que aqui nós temos uma cor já quase branca. E eu vou explicar mais adiante por que isso daqui acontece. E aí você vai entender como utilizar esse tipo de situação a seu favor para fazer desenhos em preto, com fundo preto, de forma bem mais simples, bem mais prática, utilizando apenas um tom de tinta, mesmo seja para o fundo branco ou para o fundo preto. Essa intersecção de fundo preto e fundo branco você vai conseguir trabalhar de forma bem simples, utilizando apenas um tom de tinta, com a explicação que eu vou te dar após fazer esse desenho aqui, e você vai pegar mais ou menos a noção do que acontece. Agora vamos aplicar o tom médio, o mesmo tom que eu apliquei aqui nesse outro desenho com fundo preto. E aí a gente já vai dar continuidade no processo de explicação de como você vai fazer seus desenhos utilizando fundo preto, fundo branco, amarelo, azul, tudo de forma bem mais simples e prática. Agora finalizamos aqui a aplicação de tinta do tom médio no nosso desenho, então eu vou anotar aqui, ó, médio é esse tom aqui no branco e o tom médio é esse tom aqui no preto. Então você consegue ver o resultado e a diferença dos tons com base no fundo que estamos aplicando. Essa diferença acontece porque aqui a margem de cor escura que temos é tão grande que a nossa tinta de tom médio, por ela mesmo parecendo escura aqui no fundo branco, ela se torna um tom muito mais claro perante ao preto que temos aqui. Isso daqui se reflete apenas no fundo preto, e quanto mais escuro for o seu fundo, mais os seus tons de cinza vai ter diferenças com base nesse fundo aqui. Isso acontece a mesma coisa no fundo branco. Se eu pegar somente um pouquinho de preto e aplicar aqui, ele já vai contrastar muito mais, porque o nosso fundo, a nossa área de pintura tem muito mais tons claros do que tons escuros. E isso faz com que o preto sobressaia muito mais facilmente. O que não vai acontecer aqui no fundo preto. Se eu utilizar preto, eu vou ter que pintar muito mais sobre o fundo preto para poder destacar esse preto com base nesse tom que eu já apliquei aqui. E isso é muito interessante para você fazer desenhos com cores de fundos diferentes. Você sempre vai procurar o tom médio de acordo com o fundo que você está trabalhando. Aqui você pode trabalhar com um tom médio um pouco mais escuro, para você conseguir já ter um contraste um pouquinho menor e assim vir fazendo a degradação de cores. Aqui você consegue trabalhar com 4 cores diferentes e aqui você consegue trabalhar com 3 cores diferentes para já dar o resultado final aí bem legal.
esse é o segredo para você conseguir variar aí no seu tipo de trabalho, independente do tom de fundo que você está usando. Isso daqui é como se fosse uma ilusão de ótica. Você vai, com base no fundo branco, você vai ter uma cor e com base no fundo preto você vai ter outra. Isso acontece muito para desenhos realistas, por isso que é um pouco mais complexo na hora de você fazer uma pintura, pois sempre você vai ver uma cor e na hora de pintar você acaba percebendo que aquela cor não era a realmente que você deveria ter usado. Isso é um ponto que você deve analisar sempre na hora de começar suas pinturas. Agora, com um tom bem mais escuro, eu vou fazer aqui a parte de sombras do meu desenho. Vou começar fazendo dos dois. Primeiro eu vou começar desse daqui para a gente já definir esse desenho aqui na parte de sombras. E para isso eu fiz um tom de cinza bem mais escuro. Então aqui ele vai parecer um pouco claro ainda, mas aqui ele já vai sobressair muito mais com base naquela teoria que eu te falei. Quanto mais cores escuras, mais o seu tom, se ele não for 100% igual, ele vai dar uma certa diferença. E isso você tem que saber na hora de fazer suas pinturas para não ter margem de erro e ficar sempre mais próximo da referência. Agora você pode observar que o nosso contraste a gente perdeu um pouco, porque eu removi um pouco do preto que estava aqui no nosso rosto. Isso vai ser fundamental para quando a gente aplicar o preto novamente, a gente conseguir ter aí o nosso design do nosso personagem totalmente corretinho, a luz, a sombra totalmente degradado. Assim a gente evita aquelas marcações chapadas que podem acontecer quando a gente faz um desenho em preto e branco com fundo preto. Para não ficar totalmente marcado, eu apliquei essa base. Ela vai servir como um tom médio entre o claro e o escuro, só que é o segundo tom médio. Lembra das 4 cores que eu falei? A gente vai ter dois tons médios para equilibrar todo o nosso desenho e não deixar ele marcado aí completamente. E aqui agora eu vou aplicar esse mesmo tom para a gente destacar essas bordas mais escuras e aumentar ainda mais a luz e sombra do nosso desenho. Aqui a gente já está fazendo a luz e sombra, só que a gente vai conseguir ver melhor do que igual aqui quando a gente aplicar um pouco mais de preto nesse desenho para definir um pouco mais. Então está aí, ó, conseguimos aplicar um pouco mais de contraste nesse desenho aqui. Agora eu vou colocar aqui um preto translúcido para a gente controlar e nivelar ainda mais esse contraste e esse contraste aqui. Esse preto translúcido vai ser para definir o nosso desenho, acertar todos os elementos em cada lugar e assim a gente conseguir já dar um acabamento mais finalizado. Por último, vamos vir aplicando somente o branco puro para realçar esse contraste e acender onde é a iluminação do nosso desenho. Dessa forma você compreendeu já todo o processo, como que ele é feito. E com base nisso, você vai conseguir aí fazer os seus desenhos totalmente utilizando, independente do tom base que você vai usar. Então a iluminação vamos aplicar nessa daqui 100%, como eu fiz lá na caveira, utilizando as áreas mais chapadas para definir o nosso desenho. E tudo isso vai possibilitar com que tenhamos o nosso desenho 3D mais eficaz, ou um 3D mais real aí, com uma geometria mais linear. Aqui vai ser a mesma coisa e aqui você vai ver que quando a gente aplicar o branco 100%, ele vai acender muito mais, diferente dessa outra opção aqui que o fundo é totalmente branco, a base dele. E aí o contraste já não é tão intenso a ponto de
quanto o fundo é preto. Então por isso que quando você vai fazer uma caveira realista, sempre é bom você utilizar uma base preta, ou depois de finalizar o seu trabalho no fundo branco, você faz um fundo mais escuro para destacar o 3D e deixar o elemento sempre em primeiro plano. Para você entender um pouco da diferença do preto translúcido para o preto normal, é que o preto translúcido, se eu aplicar só uma poeirinha no meu trabalho, o overspray ele não aparece. Isso é muito importante para quando vamos fazer um desenho mais realista, onde a gente precisa do controle desse overspray. E conforme as camadas que eu vou aplicando, eu consigo a degradação desses tons, realçando ainda mais o meu desenho, sempre com muito cuidado. Ó. Você pode ver que eu não preciso me preocupar tanto com o overspray dessa parte, pois a tinta translúcida que eu estou utilizando, ela inibe totalmente esse overspray, a ponto de você não ter manchas no seu trabalho. Se eu pegasse somente a tinta preta e diluísse com um thinner, o meu overspray ainda assim seria realçado conforme as camadas que eu vou aplicando, pois ela vai cobrindo uma sobre a outra, até ficar com uma tinta opaca comum. Então, o forte das tintas translúcidas é esse controle que você tem de acordo com o que você pinta. E isso é muito importante para desenhos mais realistas. Se você quiser aprender como fazer as tintas translúcidas, é só acessar aqui na descrição o link que eu preparei uma aula exclusiva explicando mais como você pode preparar suas tintas de forma bem eficiente. Agora, com base que você já aprendeu toda a parte das tintas translúcidas, eu vou aplicar esse preto nos meus desenhos para você ver como vai realçar o meu contraste e como ele vai deixar o meu desenho muito mais aparente, muito mais vivo. Agora que já aplicamos aqui ó, o preto translúcido do nosso desenho, você viu que eu realcei essa região aqui, realcei essa região, essas aqui, ó, todas essas regiões aqui que foram realçadas. Agora, o que falta para a gente definir ainda mais o nosso trabalho é a cor branca. Simplesmente aplicando uma poeirinha de branco nessas regiões 100%, onde a iluminação pega 100%, você já vai conseguir ver aí o 3D do nosso desenho aparecendo. E você vai ver que vai ficar praticamente igual um ao outro. O que acontece aqui geralmente, quando você pode... Uma outra sugestão para você fazer o mesmo trabalho com fundos diferentes, é você delimitar um extenso apenas com a borda do seu desenho. Essa borda aqui você cria um extenso, pinta totalmente de branco e aí você risca, transfere seu desenho para a superfície e faz o mesmo processo como a gente fez aqui. Se caso você não quiser ou por acaso não puder fazer esse extenso devido à complexidade do desenho, que é muito comum, você pode simplesmente fazer esse processo que eu estou te mostrando. Você demarca toda a parte interna do desenho, onde é luz, e depois você vem fazendo a parte das sombras para definir o seu trabalho e você deixar eles iguaizinhos um ao outro. Aqui vai ficar um pouco mais escuro? Não tem problema, você pode vir com o branco realçando quantas camadas forem necessárias.
O importante é você fazer sempre camada sobre camada para você não perder a estrutura do desenho. Porque se você pintar de branco tudo de uma vez, aí você vai acabar perdendo alguma parte da estrutura e não vai ficar legal aí com base na sua referência. Então agora que você viu todo esse processo, eu vou pegar minha tinta 100% branca e vou aplicar aqui no meu desenho. Lembrando que aqui nessa parte do fundo preto, nesse desenho que tem o fundo preto, eu vou ter que contrastar muito mais o meu branco aqui, lembrando daquela técnica que eu falei que a tinta sempre passa um pouco para o lado do overspray. E isso tem que fazer uma mistura entre as tintas. Aqui não, aqui eu posso aplicar somente na parte onde é bem brilhante e aí eu já vou ter o efeito necessário, porque lembra, minha cor de fundo não é 100% branca. Aqui ela é um pouco mais puxada para um cinzinha bem fraquinho e isso faz com que eu tenha que aplicar um pouquinho só de branco para interagir o meu desenho. Aqui não, aqui tem que ser 100% branco para conseguir fazer o contraste aí. E eu vou te mostrar agora, passo a passo, esse processo. Já estou aqui com a minha tinta branca 100%. Essa não é um branco translúcido, lembrando que o translúcido a gente usou somente o preto. E nas próximas camadas eu vou te mostrar uma técnica bem legal para deixar o seu desenho aí incrível. Aqui agora eu vou utilizar o branco e esse branco vai servir como uma base final do meu trabalho. Lembra que nos vídeos anteriores eu te mostrei que a base sempre acabávamos com branco, com preto? Então nesse processo aqui, quando a gente tem um fundo preto, a gente pode acabar com a cor branca. Isso vai muito do processo que você está utilizando. Se você achar que falta camadas, é sempre importante você aplicá-las. Aqui nesse processo eu não vou deixar os contornos bem pretos, marcantes, porque eu não quero esse tom bem marcante. Eu quero esse tom que já está aqui, que é um puxando mais para o cinza. E aí quando eu aplicar o branco agora, ele já vai dar o efeito que eu quero aí. Ou melhor, o efeito que eu preciso. Agora que aplicamos o branco no nosso desenho, você pode ver que aconteceu um pouco de overspray nas partes de sombra do nosso desenho. Acabou tirando um pouco do elemento 3D aqui do nosso trabalho. E para isso, eu vou pegar só um pouquinho de preto, uma tinta preta, vou diluir ela com uns 80% e vou aplicar aqui nessas regiões de preto aqui para levantar o 3D novamente. Geralmente isso pode acontecer. E se necessitar, você sempre procure aplicar as tintas dos tons necessários. Não deixe por inacabado, porque o seu desenho depois, quando você invernizar, ele não vai ficar muito legal. E para isso, é muito importante você sempre corrigir aí todos os elementos do seu desenho. Agora que a gente já aplicou aqui no nosso branco, já corrigiu todos os elementos do nosso desenho, o que a gente precisa fazer agora é aplicar uma iluminação. Na minha referência eu tenho uma iluminação azul, dando um contraste na silhueta, e eu vou aplicar e vou te mostrar como fazer.
Para isso eu vou utilizar a minha tinta translúcida azul, justamente para ter o controle nessa transição de cor, aumentando a intensidade conforme a minha necessidade. Então isso vai fazer com que eu não apague nenhum elemento já existente, apenas aplique uma poeirinha de azul, dando uma iluminação aí de luz focal, algo do tipo, para realçar ainda mais o meu desenho. E eu vou aplicar aqui agora mostrando o processo. É sempre muito importante que você não vai mudar o tom durante o processo, somente a quantidade de tinta que você vai aplicar. Eu vou começar aplicando nesse tom aqui claro e depois vamos aqui para o tom escuro. Agora você viu como que foi feito aqui a parte de iluminação. Agora nessa parte aqui, o que você poderia fazer é vir aumentando mais aqui, ó, a silhueta do seu desenho, corrigindo todos esses elementos. Assim você não vai ter um desenho torto ou meio difuso. Eu não vou continuar esse processo porque meu objetivo é te mostrar como iniciar um desenho no fundo preto e como iniciar um desenho no fundo branco. E isso daqui, obviamente, já foi passado e eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Mas agora você entendeu como fazer o processo de pintura. Se caso você quiser ter acesso a técnicas mais avançadas, eu vou deixar um link com um vídeo explicando passo a passo de como você faz para ter acesso. Agora você viu na prática como fazer esse desenho sorrindo e esse daqui triste. É muito importante agora você replicar esse processo. Se caso você quiser ter acesso a essa referência, eu vou deixar o link no meu grupo no Telegram logo na descrição. Assim você vai ter acesso a essa mesma referência para fazer seus estudos, como eu mostrei aqui nessa aula.